Chegou o momento do segundo vídeo da nossa série, um chamado da alma para viajar sem sair do lugar. E eu tô aqui diretamente de um parque da minha cidade, um lugar que eu amo. Esse vídeo, ele não tem um roteiro muito definido, mas ele tem uma ideia geral. E como eu tô seguindo uma linha de como o ambiente transforma o nosso comportamento, o que a gente faz rotineiramente, eu vou continuar conversando sobre isso, tá? No vídeo passado eu tinha falado sobre o cérebro ser uma máquina de se ajustar ao meio, de fazer um ajuste rápido. E se esse meio se repete, a gente vai ficando muito bom em responder daquela forma, o que a gente chama de hábito. Isso economiza energia para o cérebro, isso cria um pouco do que a gente é, a nossa personalidade. E eu falei muito sobre essa influência do ambiente externo na gente, em moldar o nosso comportamento. E nesse mesmo dia que eu fiz o vídeo, eu dei uma aula de revisão para vestibular de biologia e tinha uma questão falando sobre desenvolvimento embrionário. E lá no comecinho da vida, quando a gente ainda é uma massa de células indiferenciada, que não tem nada muito definido, existe a diferenciação dos 3 folhetos embrionários, que é a primeira diferença, é o primeiro caminho que vai ditar qual célula vai ser o quê. Tá? A gente chama de diferenciação isso. E algo muito interessante que é pegadinha no vestibular é que o nosso tecido nervoso, que é o nosso tecido especializado em se comunicar, em se ajustar, em entender o que está acontecendo, em gerar uma resposta, ele é um tecido que, diferente do que a gente pensa, ele não vem de dentro para fora. Ele vem do folheto mais de fora, que a gente chama ectoderme. Tem o de fora ecto, do meio meso, e o de dentro endoderme. E o tecido nervoso, olha que curioso, que poético, ele vem de fora para dentro, numa invaginação. Então é como se a gente pegasse aquela ideia, claro que isso é toda uma licença poética para falar, né? Mas é como se a gente pegasse tudo que está em contato com o meio e botasse para dentro, internalizasse. Essa vai ser a nossa forma de entender o meio. Então, o que estava do lado de fora agora é internalizado e a gente vai usar isso como um lembrete constante para dizer que o meio precisa estar dentro da gente para que a gente continue vivendo. E outra coisa que também falei na aula de correção, e é só para mostrar como a partir do momento que a gente começa a pensar sobre o que a gente estuda, a gente tem informações que às vezes estão isoladas e em momentos específicos essas informações se conectam, mesmo que num primeiro momento não parecia ter lógica isso, tá? A segunda coisa que me chamou a atenção durante a correção das questões foi uma outra questão que falava sobre células-tronco e sobre a diferenciação de células. Aí, de novo, as células-tronco tem esse nome, eu estou atrás de uma árvore agora, né? Na frente de uma árvore, na verdade. E o tronco geralmente é uma coisa única que se ramifica, né? Que se diversifica. Então, uma célula-tronco é uma célula que está no estágio indiferenciado e que ela pode seguir diferentes caminhos, adquirir diferentes formas e funções de acordo com o que, adivinha? O meio. Então, assim, o meio nesse momento, para mim, o que cerca a vida, ele está muito em evidência, ele está muito em alta. A vida é um ajuste imediato ao meio, feito por muito tempo. Então é assim que a vida consegue continuar existindo. Enquanto eu faço esse vídeo, a criança está lá no fundo, se pendurando num galho. Ai! Ok, então, de novo, as células, lá no início da nossa vida, para se diferenciar, o que vai ditar o que uma célula é o ambiente em que ela está inserida. Então, se a gente for pensar no uso de células-tronco hoje, em pesquisas, a gente tem potencial de pegar uma célula-tronco e colocar num meio, por exemplo, num tecido muscular que foi lesionado. E aí, de acordo com as informações que ela recebe daquele meio, ela se molda, ela expressa partes do DNA que vão fazer com que ela seja uma célula daquele tecido, que tem aquela função. Então, de novo, as células, não só o cérebro, as células se moldam de acordo com o meio que elas estão. Aí vai lembrar muito um lamarckismo pra gente, né? Que o ambiente transforma os indivíduos. Mas, claro, ela se molda de acordo com as possibilidades que ela já tem. Então, o ambiente ele não vai criar coisas novas, ele vai trabalhar com o que já existe, tá? E aí eu vou pensar, o cérebro é um conjunto de células e elas são células altamente especializadas em se ajustar ao meio. Então, se uma célula isoladamente tem essa função, imagina se eu junto várias células
que tem especificamente essa função. E a gente tem uma máquina incrível de responder ao meio, de se ajustar a ele, tá? Então foram esses 2 pontos que eu pensei na aula, só para mostrar como quando a informação ela começa a surgir, como que ela vai começar a se conectar com outras coisas e ela vai abrir caminhos, assim. Então estudar com qualidade é um caminho sem volta, porque a gente começa num ponto e a gente chega em pontos que a gente nunca imaginou que ia chegar, sabe? E continuando essa conversa, eu tive esses insights, essas anotações no meu bloquinho de notas, enquanto eu estava num café esperando minha filha, tá? Ela estava na fono e estava esperando ela sair. Tem um café do lado do lugar onde ela faz fono. E um momento reflexão aleatório, porque a ideia desse projeto é justamente isso, não é só falar sobre algo específico e seguir essa linha, não é uma aula, é pra gente viajar, tá? E aí, eu botei assim, escrevi isso sentada no café. Acabei de entrar para fazer o pedido e comecei a conversar com uma amiga de longa data da minha mãe, que eu encontrei lá. E em certo momento ela disse, eu vou te deixar aí, imagino que esteja acompanhada. E eu disse, não, tô só esperando minha filha. E aí na hora, enquanto eu falava isso, eu pensei, calma aí, eu tô acompanhada. São raros os momentos em que eu posso estar sozinha, acompanhada de mim mesma. São raros os momentos em que eu posso ouvir o que a minha cabeça pensa, sentir o que meu coração sente. Então eu pensei, nossa, eu tô muito bem acompanhada, apesar de eu não acreditar nisso ainda totalmente, por várias questões. Mas se olhar como uma companhia, gostar de estar em si, é algo muito valioso, né? E eu acho que esse projeto aqui, me faz gostar mais de mim mesma, porque é uma coisa que eu quero fazer simplesmente porque eu quero, e não porque eu tenho que fazer, ou porque é uma obrigação, ou porque eu vou ganhar necessariamente algo com isso. Então, eu acho que falar sobre coisas que se gosta sem uma intenção clara, só pela ideia de viajar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é algo muito bem-vindo. Tá, agora voltando, tá? Pra questão do cérebro e o ambiente. Tava pensando que o cérebro é como se fosse uma máquina de gerar possibilidades, tá? Eu fiz até um esquema aqui, que a gente tem o nosso cérebro elabora diversas hipóteses e essas hipóteses são testadas no meio. E é isso que vai dar uma resposta para ele, vai dizer, pô, isso que você pensou faz sentido, a recompensa é boa quando você executa essa ação, então vamos continuar fazendo, então é um reforço. Agora, se a hipótese que eu fiz e que parecia boa não se prova válida ou não traz um resultado bom no meio em que eu estou, eu vou entender que, esse comportamento não é bom nesse meio e eu vou aprender, eu vou guardar essa informação, porque numa próxima vez eu não vou precisar pensar do zero, porque isso me custou tempo e energia. Então, assim, o cérebro, ele pesa 2% do nosso peso corporal e ele gasta 20% da nossa energia, ou seja, ele gasta 10 vezes mais energia que o tamanho dele. Então, assim, se a gente tiver que toda vez começar do zero um raciocínio, vai ser inviável energeticamente, tá? Então, assim, o que eu entendo com isso? Que a flexibilidade, a variedade de respostas dado meio são essenciais para a vida continuar existindo. Então, tem um trecho do livro, o É Assim Que Aprendemos, que ele fala assim, bilhões de parâmetros estão livres para se adaptar ao ambiente, a nossa língua, cultura, paz, comida. Então, assim, o nosso cérebro ele vem com circuitos pré-instalados para coisas que não mudam, que foi o que eu conversei no outro vídeo. Então, a luz sempre viaja a uma velocidade específica, o som também, a gravitação universal é uma lei. Então, para tudo que é meio fixo, a gente já tem circuitos pré-instalados e que funcionam de modo padrão. Agora, a gente tem uma parte do cérebro que é só para se ajustar à variação. Então, assim, isso me dá uma lição muito grande, porque a vida ela é diversa. E se a gente não souber lidar com essa diversidade, a vida não continua existindo, sabe? Aí, beleza, então o raciocínio foi, circuitos pré-instalados podem ser ativados de infinitas formas pelo ambiente. Então, não é que o ambiente ele vai criar coisas novas, por isso que isso aqui não se sustenta com o lamarckismo, tá? Não é que o ambiente vai moldar, vai dizer como o meu cérebro vai funcionar no sentido de qual célula vai ter, como que as conexões são feitas. Não, existe uma base, existe um hardware, uma parte física que já está lá. O que o ambiente faz é trabalhar com o que já existe.
tá? Ajustar, moldar o que já existe, não criar algo novo, beleza? E aí, uma evidência de que essa maleabilidade, essa flexibilidade é importante é em que nós, humanos, a nossa infância é extremamente longa comparado a outros mamíferos. E se você pensar a infância, olha, eu tô olhando pra minha filha nesse instante, ela tá ali de costas jogando coisa, tá? Fazendo experimentos. A infância é isso, a infância é um teste de hipóteses absurdo. A gente tá tentando entender como é que o mundo funciona, como que a gente deve se comportar. E a infância é o momento que o nosso cérebro tá plástico, tá maleável, as coisas estão... podem ser moldadas, então quanto mais tempo a gente tiver para entender como o mundo funciona, mais a gente vai ter a possibilidade de moldar esse cérebro dentro das possibilidades que ele já tem, com a massinha que ele já é, só que com o molde do ambiente. E olha que interessante, ó. A infância longa é uma evidência do nosso ajuste ao meio. O período mais maleável do cérebro seja mais neuroplástico. Essa plasticidade é algo que eu consigo... É como se fosse uma coisa moldável, né? É longo. Assim, uma vastidão de hipóteses podem ser testadas e entendidas. E olha que curioso. Se eu quero mudar o cérebro, ajustar ele ao meio... eu preciso ter um momento de adquirir informações, eu preciso ter um momento para organizar essas informações. Isso acontece durante o sono. E aí entra outro vral aqui, ó. Quem é que dorme mais? Uma criança ou um adulto, de forma geral? Uma criança, porque ela está aprendendo muito mais, está se ajustando muito mais, está entendendo, está flexibilizando muito mais nos seus circuitos neurais. E isso vai envolver mais sono, mais tempo para pegar tudo aquilo que está se entendendo de mundo e reorganizar de forma a fazer sentido, a criar padrões, caminhos novos nesse cérebro. Então isso é muito interessante e me lembra que nada é feito só de uma coisa nos seres vivos. Então eu preciso ter um momento de aquisição, de testar, mas eu preciso ter um momento de dar sentido a isso. E é durante o sono que isso acontece. Então crianças aprendem mais e dormem mais, por isso que elas aprendem mais também. É um pré-requisito para essa plasticidade acontecer, tá? E aí... no livro é assim que aprendemos. O que foi, meu amor? Porque os adultos não sabem, eles aprendem menos. Porque eles já aprenderam. Ah, porque eles já aprenderam, já passaram pela fase da infância, né? Sim. É verdade. E agora eu sou criança. E agora você aproveita para aprender muito. E aí, olha só, nesse período da infância, que é quando o cérebro está mais maleável, plástico, moldável, a gente conseguiu entender enquanto sociedade que esse é o momento que, se a gente colocar as crianças expostas a um aprendizado sistematizado, a gente vai poder, usar o cérebro como um leque, a gente vai poder expandir a capacidade de aprender e de criar do cérebro. Então, nesse período da infância, começa a sistematização do aprender, que é a escola. E é uma coisa interessante, tá? Porque a pedagogia, esse PEDOS vem de infância, né? A pedagogia, ela é um ensino monitorado, que ele é intencional, monitorado, e ele vai acompanhar o progresso, as dificuldades, os erros na hora da aquisição das informações. E a gente faz isso a partir da infância, porque é como se a gente pegasse um diamante bruto e a gente lapidasse ele para mostrar todo o potencial que tem ali dentro, toda a beleza. E aí é um negócio muito bonito, né? Nossa, vamos colocar as crianças na escola, porque a gente precisa pegar esse potencial de aprender e expandir. Só que aí eu vou trazer um outro ponto, um ponto que a escola é importantíssima, não tenho a menor dúvida, eu sou professora, eu acredito nisso, eu acredito na educação como uma ferramenta de transformação absurda, mas tem um outro ponto, porque nem tudo é só maravilha. Existe um outro ponto, ó, nenhum ambiente não natural, então, por exemplo, agora a gente está num parque, nenhum ambiente não natural, ainda que seja muito enriquecido com estímulos, como por exemplo uma sala de aula pode ser. Inclusive a gente sabe que hoje estímulo demais atrapalha, não ajuda, tá? Mas nenhum ambiente não natural vai ser capaz de recriar essa quantidade de estímulos que a gente tem num ambiente natural. E num ambiente onde o nosso cérebro passou a maior parte do tempo conseguindo sobreviver e passar essa informação adiante. Então,
Pensa comigo, sem evolução não faz sentido essa conversa. Faz mais de 100 mil anos que o ser humano está no planeta. E faz pouquíssimo tempo que a gente vive em sociedade. Educação, então, de forma sistematizada, é muito recente. Então, quando a gente pensa por esse lado de, nossa, eu vou potencializar essa capacidade de aprender a partir da infância, eu estou esquecendo que a nossa aprendizagem, ela não foi selecionada num ambiente de sala de aula fechado, num ambiente não natural. A nossa forma de aprender, ela é muito mais assim, ó. Ela é muito mais em contato com o meio e testando coisas, a gente aprende fazendo. Então, quando a gente pensa na escola como algo importante, é realmente muito importante para socializar, para aprender sobre limites, para aprender coisas que a gente não teria acesso, mas não deve ser a única forma de aprender. As crianças precisam ter esse contato com o ambiente natural, precisam aprender como o cérebro delas é acostumado a aprender há milhares de anos. Então eu botei assim, ó, de reflexão: nenhum ambiente não natural, ainda que enriquecido intencionalmente, será capaz de imitar, potencializar nossa capacidade de aprender igual aos lugares onde o nosso cérebro passou a maior parte do tempo. Então, ainda que a gente recrie um ambiente altamente estimulante ao aprendizado, a gente tem que lembrar que isso não chega nem perto do aprender como a gente naturalmente sabe aprender, que é com experiências, com vivências, testando hipóteses, tá? Então, as duas coisas precisam estar alinhadas. Então, quando a gente fala da escola, todas as vantagens a gente sabe é inquestionável, é importantíssimo para estruturar uma sociedade, a educação. E qual é a consequência da escola, né? A escola, ela destrincha um leque de possibilidades a partir de cérebros que aprendem. Então, a gente tem uma sociedade altamente diversa e complexa, rica em soluções, ricas em ideias, ricas em criações do cérebro humano. E tudo isso só foi possível por conta da educação, que sistematizou esse processo, tá? A que custo biológico a gente consegue criar tanta complexidade? A gente consegue mostrar que o que tem dentro da gente é infinito, é diverso. Há um custo biológico de alto gasto de energia, porque o nosso cérebro gasta bastante energia, e um alto investimento de tempo. Se a gente pensar na educação básica, por exemplo, são 14 anos, tá? Então, existe um custo por trás, é importante, existe um custo por trás. E aí, ó, biologicamente, essas soluções que a gente cria, que deixam a sociedade mais complexa. Agora a gente vai entrar num campo mais filosófico e sem resposta fixa, tá? Biologicamente, essas soluções nos libertam ou nos aprisionam? Porque pensa comigo, a gente pensa, nossa, é ótimo que a gente crie, que a gente gere um monte de soluções, gere ideias, crie coisas, excelente. Mas ao criar soluções, a gente terceiriza o que nosso corpo normalmente sabia fazer. Olha o exemplo da IA agora. A IA é excelente, desde que ela não pense por você, desde que ela seja uma ferramenta alternativa, colaborativa, não a única ferramenta responsável por criar ideias e gerenciar essas ideias, até porque ela não chega nem perto da capacidade humana, tá? Então, biologicamente, esse tanto de soluções que a gente cria ao mostrar o potencial do cérebro nos libertam enquanto espécie ou nos aprisionam. Então, eu botei assim, ó, a terceirização de várias funções que antes eram feitas pelo nosso corpo biológico, que estava adaptado a fazer isso. Ele estava adaptado a fazer isso, a estar no meio, tá? E agora não é usado de acordo com o que sabe fazer. Então, por exemplo, uma forma bem simples, ó. Se a gente quisesse se movimentar, tinha que usar os nossos músculos ligados ao esqueleto, que são de controle voluntário. E hoje, se a gente quer se movimentar, a gente usa meios. Bicicleta, que ainda assim usa músculos, mas carro, moto, meios motorizados, que tiram do nosso corpo o que ele sabe fazer e colocam numa solução que o nosso cérebro criou pra fora. Oi, meu amor. Pode se sujar, não tem problema, depois a gente lava a roupa. Tem água aqui, ó, se você quiser. Quer? Eu tô vendo. Pega água. Não? Tá. Então, assim, qual é o custo biológico da gente criar tantas soluções vindas da mente, se o nosso corpo biológico para de ser usado para fazer o que ele sabe fazer?
sabe? Então, a gente vai tendo uma série de problemas decorrentes disso. Por exemplo, se a gente for ver problemas hoje, as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, doenças neurodegenerativas, câncer, elas têm muito a ver com o estilo de vida. Porque a gente foi criando tantas soluções, a gente foi criando tanta complexidade nas sociedades, sistematizou tantas coisas, mas a gente deixou de usar o nosso corpo físico, porque existem soluções externas. E aí esse corpo físico começa a adoecer. Então, assim, eu acho que são reflexões importantes de fazer. Criar é importantíssimo, escola é importantíssima, educação, mas lembrar que a gente não é feito só de cérebro, que a gente é feito de corpo, que esse corpo tem uma função, sabe fazer coisas, e usar nosso corpo de acordo com o que ele sabe fazer é muito importante pra gente não adoecer, tá? Então, ó, educação é como se fosse um treino de capacidade cerebral, um acelerador, tá? Então é como se o cérebro fosse um carro e quando a gente sistematiza a aprendizagem, a gente pisa no acelerador, a gente acelera a aquisição de informações. E aí eu pensei que, de acordo com o ensino, é mais ou menos assim. Primeiro eu pensei que a educação era assim. Quando a gente entra, a gente é exposto a muita coisa e depois a gente afunila no ensino superior, uma refinaria cerebral. Mas depois eu pensei que a gente começa no ensino infantil se expondo a uma quantidade limitada de informações. Aí no ensino fundamental e médio a gente explode de informação. Aí nesse momento a educação, para mim, ela perde muito da capacidade de resultado dela, porque a gente foca muito em conteúdo nessa parte, então a gente quer mostrar muitas possibilidades e ok, é importante, mas eu acho que não gera o resultado que a gente gostaria. Então a gente expande essa quantidade de informações e depois no ensino superior a gente afunila de novo e fica muito bom. Então aqui a gente tem a aquisição de informações específicas. A gente é mais abrangente no começo, aí no ensino básico ali, fundamental e médio, a gente dá essa engordadinha aqui, sabendo muita informação, mas talvez sem saber conectar, sem achar sentido. E no ensino superior a gente fica cada vez mais específico e mais especialista em algo, tá? Então, como que é feita essa educação hoje? Pensa comigo. Será que a educação, ainda que não se lembre das informações propriamente ditas, porque muita gente fala, né? Nossa, para que eu vou estudar isso? Alunos do ensino fundamental e médio, quanto que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, tá? E aí, será que mesmo que a gente não lembre as informações que a gente adquiriu, isso não treinou a gente com habilidades importantes para a vida? Será que mesmo que a gente não lembre conscientemente do conteúdo, será que isso não deixou marcas no nosso cérebro? A resposta é sim. Então, quando, por exemplo, nossa, para que eu vou estudar isso? Mas ainda assim eu estudo, ainda assim eu preciso me expor a isso. Isso vai treinando a habilidade de resiliência, vai treinando a habilidade de conseguir fazer, não só fazer coisas que você gosta, e sim coisas que são importantes. Isso vai deixar marcas no cérebro. Então, eu entendo que vai além do conteúdo, tá? Então, ó, será que a educação, ainda que não se lembre das informações propriamente ditas, não estimula habilidades? Sim, estimula. O exemplo da fórmula de Bhaskara é isso. Tem várias habilidades aprendidas graças a insistir nessa habilidade que, a princípio, para muita gente não vai ser mais usado depois. O conteúdo em si, mas a habilidade sim. Então, será que todas essas habilidades que a gente adquire na escola são positivas? Não. Como a gente passa muito tempo na escola, a gente acaba aprendendo muitas coisas que a gente leva para a vida e que não necessariamente são boas pra gente. Então, o objetivo dessa conversa é mostrar que nunca vai existir uma solução. Eu aprendi em terapia que sempre que uma luz bate sobre algo, tem um lado iluminado, maravilhoso, benéfico, e existe a sombra, que é o lado que ninguém fala, que ninguém vê, que traz um prejuízo. E tudo vai ser assim na vida, sabe? Então, será que todas essas aprendizagens vindas de uma escola são benéficas para os seres vivos, para os seres humanos? Não. Por exemplo, a gente aprende a estudar muito focado em receber informação, sendo que o nosso cérebro é muito bom em testar informações e não só receber, tá? A gente não foca no nosso estudo em lembrar, e é para isso que serve uma memória, para ser lembrada. Então eu estimulo os estudantes a sentar e receber, como se a entrada de informação, ó, se ele ouviu aquilo vai ficar. Não é se ele ouviu vai ficar, se ele leu vai ficar, é se ele usou, se ele tentou lembrar. É para isso que serve uma memória, para ser lembrada, tá? Então, a gente acaba focando nosso estudo numa parte que traz pouco resultado, tá? A gente vai ensinando o medo do erro para os estudantes, isso vai para a vida, isso transpõe uma habilidade que sai dali da escola e vai para a vida, porque pensa comigo, os estudantes são testados constantemente,
Então eles têm as provas, né, avaliativas e aí ele tem que mostrar que ele sabe algo. E se ele não sabe, desconta a nota. E a nota é um fator social importante, né? Porque isso vai definir muita coisa para os estudantes. E aí, se toda vez que ele erra, desconta ponto, e ele recebe aquela prova, ele não tem a oportunidade de aprender com aquele erro, ele recebeu uma sentença, essa é a sua nota, isso é você. Ele vai acabando associando coisas que não tem nada a ver, que a nota numa prova, ao que ele é. Ele vai puxando para a identidade. E aí isso vai se extrapolando para a vida, tipo um medo de errar. Aí a pessoa fica, nossa, mas eu nem vou fazer, porque aí se eu não fizer eu não erro. Mas também não viveu, também não experimentou. E eu enxergo muito esse medo de errar como uma consequência de como a gente age na escola, tá? E o terceiro é que a gente vai ensinando para os estudantes na escola que quanto mais eles fazem, melhor eles ficam, que não é verdade. Então a gente vai dizendo assim, você não tem a nota que você quer, é porque você precisa fazer mais, você não está fazendo o suficiente. Sendo que a gente nem ensinou esse menino a estudar. A gente nem disse como que faz, qual é o caminho. A gente só disse, tipo assim, faz mais. Mesmo que ele esteja fazendo errado. Fazer mais não vai fazer ele avançar. Então a gente foca muito em quantidade, tá? E essa quantidade não tem jeito, o dia tem 24 horas. Se eu aumentar muito a quantidade de estudo, eu vou ter menos tempo para fazer outras coisas. E estudar é caro energeticamente, custa tempo, energia é cansativa, é uma atividade altamente desgastante para o cérebro. E aí, se eu estudo muito, com o dia com 24 horas, eu vou fazer menos outras coisas, como, por exemplo, bem-estar em geral. Eu vou descansar menos, eu vou me exercitar, movimentar meu corpo menos, eu vou fazer menos coisas que eu gosto. E aí a gente vai entrando no assunto da próxima conversa que eu quero ter com vocês, que é a incompatibilidade social e biológica, tá? Sai, mulher! Tá? Incompatibilidade social e biológica, que é o quê? Mamãe já te explicou que internet não é lugar de criança, tá? Ó, a incompatibilidade social e biológica é um tema de outro assunto, porque esse vídeo também já ficou muito grande, tá ficando muito quente aqui também. Mas é isso, a gente vai começando a acreditar que a gente precisa de outras coisas e que quando a gente tiver essas outras coisas a gente vai ficar melhor. E isso vai só fazendo o nosso corpo funcionar pior. E aí a gente começa a alcançar menos coisas e a gente volta para a ideia de que eu alcanço menos coisas, eu preciso de mais coisas e eu me afasto mais do que o meu corpo precisa e a gente fica nesse looping infinito. Isso vai gerando um desgaste muito grande, emocional, psicológico, físico no ser humano. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Então só vou terminar aqui com uma frase que eu escrevi, que é: a complexidade social deriva do leque cerebral que se abre devido ao ambiente, especialmente o educacional. Então nosso cérebro é um leque fechado, com alta capacidade, e a educação ela faz isso, ela abre. E fica a reflexão, será que abrir tanto, criar tantas possibilidades, se reflete necessariamente em qualidade? Até o próximo.